Olá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos hoje para mais um Café com Jesus e hoje o nosso Café com Jesus traz o tema de Vença o Medo. O nosso Café com Jesus está no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo de número 7. Que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Então, nós vimos aqui que Timóteo estava experimentando grande oposição à sua mensagem e a si mesmo como líder, porque Timóteo estava fazendo a obra e Paulo estava preso e sabia que o que o aguardava era a morte. Ele seria morto, né? Dessa vez que ele estava preso. Então, Timóteo era um discípulo de Paulo, e Paulo escreveu a Timóteo, encorajando Timóteo, instruindo, ensinando, para que ele pudesse dar continuidade à obra. E diz para Timóteo: olha, não espera outra coisa a não ser o que está acontecendo comigo. Mas não abra mão do Evangelho, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão de ensinar, de instruir as pessoas, de passar para elas aquilo que você aprendeu. Então, Paulo estava animando Timóteo. E nós vimos nesse versículo aqui, falando a respeito que Deus, ele não deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, Timóteo, nós vimos que ele estava enfrentando, uma situação difícil, enfrentando uma grande oposição, tanto na mensagem que ele trazia, quanto no fato de estar exercendo a liderança. A sua juventude, sua associação com Paulo e sua liderança foram criticadas tanto pelos cristãos como pelos incrédulos. Então, assim, o fato de Timóteo ser jovem, e eles associavam a imagem de Timóteo a Paulo, e Paulo lá preso, sendo condenado à morte. Então, ele enfrentava muitas situações para que ele pudesse continuar levando a palavra. Paulo, então, o exortou a ser corajoso, Quando permitimos que as pessoas nos intimidem, neutralizamos a nossa afetividade para com Deus. Então, Paulo estava animando Timóteo, dizendo para ele, exortando a ele a ser corajoso e não deixar que as pessoas o intimidassem, a ponto de neutralizar a afetividade que a pessoa tinha por Deus ou pela obra de Deus. E o poder do Espírito Santo pode nos ajudar a superar o medo do que algumas pessoas possam vir a dizer ou fazer contra nós, de forma que possamos continuar a realizar a obra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos fortalece, que nos ajuda
a superar o medo e o que muitas pessoas poderão fazer contra nós. Paulo estava ali preso, né, sabendo que o aguardava, mas ainda assim ele não tinha medo nenhum, porque ele tinha a convicção do Deus o qual ele servia, porque outrora ele era alguém que perseguia os cristãos, mas que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e quando ele teve um encontro, ele recebeu um novo nome, porque ele chamava Saulo, e ele recebe um novo nome, e agora o nome de Paulo. Então ele já tinha uma experiência tão grande de quem era Jesus, de quem era Deus, de quem era o Espírito Santo, que ele não temia a nada, a ponto de dizer: o que nos separará do amor de Deus? As tribulações, a fome, a nudez, a morte. E ele foi dizendo, e no final ele fecha dizendo: nada nos separará do amor de Deus. Ele estava dizendo: olha, eu posso sofrer o que quiserem fazer contra mim. Pode vir contra mim o que vier. Nada vai me separar do amor de Deus. Então ele estava alertando Timóteo, dizendo: olha, o Espírito Santo, ele pode fortalecer e ajudar a vencer tudo o que está por vir e o que já está acontecendo na sua vida. Paulo, então, ele menciona 3 características do líder cristão e eficaz. Ele diz: olha, um líder eficaz, ele precisa ter poder, amor e autodisciplina. E essas características estão disponíveis para cada um de nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita nas nossas vidas. E se seguirmos a liderança do Espírito Santo a cada dia, de tal maneira que a sua vida demonstre essas características. E quais são as características? Se nós olharmos no livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o verso 22, diz assim, ó, as características daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e tem os frutos do Espírito, que são essas qualidades que nós estamos vendo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Então, irmãos, quem tem todas essas qualidades, todos esses frutos, vai temer o quê? Ele tem caridade, ele tem gozo, ele tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então tem tudo isso. Ele estava dizendo: olha, Timóteo, tenha o Espírito Santo na sua vida, que você terá todos esses frutos, e você com esses frutos vencerá o medo. Você vencerá o medo. Se você tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra na nossa vida. E esses frutos são a obra espontânea do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo. São os subprodutos de seu controle sobre a nossa vida. Não conseguiremos obtê-los
se tentarmos alcançá-los sem a ajuda do Espírito Santo. Se quisermos que o Espírito cresça em nós, devemos unir a nossa vida à dele. Então, nós não podemos andar separados do Espírito Santo, porque senão não teremos um crescimento. Devemos conhecê-lo, amá-lo, lembrá-lo e imitá-lo. Como resultado, cumpriremos o propósito da lei: amar a Deus e aos nossos semelhantes. E aí eu pergunto, qual dessas qualidades você gostaria que o Espírito Santo produzisse em você? Qual dessas qualidades você gostaria que o Espírito Santo produzisse na sua vida? Se você quiser, se você buscar, se você unir a sua vida ao Espírito Santo, com certeza você vai produzir. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo de número 4 e o versículo 15, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, esteja ligado na videira, que é Cristo Jesus, e quem liga na videira tem o Espírito Santo de Deus, e quem está ligado na videira tem o Espírito Santo de Deus, esse produz frutos, porque nós não podemos produzir frutos de nós mesmos, mas se nós estivermos ligados na videira, então nós produziremos fruto. Então eu estava dizendo, Paulo, a Timóteo, não tenha medo, né? Esteja em Cristo, tenha o Espírito Santo e você vai produzir os frutos necessários para que você continue a caminhada. Vença o medo. Não deixe que o medo te vença. O medo é um dos sabotadores da fé, pois planos, motivações e prospecções são completamente engessados por esse sentimento. Então, quando nós deixamos o medo tomar conta da nossa vida, ele engessa a nossa vida. Nós não temos atitude para nada, a gente não tem coragem para nada, a gente tem medo de tudo. Então, é necessário termos o Espírito Santo de Deus para que as nossas motivações, as prospecções não sejam engessadas, que a nossa fé não seja engessada por esse sentimento chamado medo. É o que Paulo está dizendo, olha, Timóteo, não tenha medo não deixa o medo engessar a sua vida, neutralizar a sua vida, a ponto de você ficar paralisado, mas manda esse sentimento embora. É a sua fé que cria os ambientes de milagre. Então tenha fé. Fé naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na tua vida e por intermédio da tua vida. Não deixe o medo engessar você. Não deixe o medo paralisar você. O medo, por sua vez, forja um ambiente de dúvidas e retrancas. Quando você tem medo, você começa a duvidar.
Você começa a duvidar do milagre. Você começa a duvidar que você é capaz. Você começa a duvidar que o Senhor está contigo. Você começa a duvidar que você vai conseguir. Você começa a duvidar que o milagre vai vir. Você começa a duvidar que o Senhor está guardando a sua vida. Então vamos banir esse sentimento de medo antes que o medo venha banir a nossa vida. Venha banir a nossa caminhada, vem banir a nossa história, vem banir a nossa trajetória. Paulo estava dizendo, não tenha medo, Timóteo. Não se preocupe com os levantes, não se preocupe com os ataques, não se preocupe se as pessoas estão achando que você é novo demais, se por causa de conciliar você comigo, eles estão perseguindo. Não tenha medo. Não tenha dúvida, porque o medo forja um ambiente de dúvidas e de retrancas. Você vai ficar trancado, retraído e não vai conseguir avançar. Deixe a sua fé se manifestar antes e durante o medo. Você pode até sentir medo, você não pode ser dominado pelo medo. Porque o medo às vezes nos traz a dependência de Deus. E isso é bom. Mas ele está dizendo antes e depois do medo. Deixa a sua fé se manifestar na sua vida. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo dominar você. Diga ao medo, eu te rejeito. Expulse-o da sua vida, vença-o e permita-se alcançar voos maiores. Deus o chamou para viver coisas maiores. Até onde você tem ido? Até onde você tem vindo? Até onde você tem caminhado? Até onde você tem chegado? Talvez até aqui, onde você chegou, você estava tão confiante, mas de repente, por causa de um obstáculo, você começou a deixar o medo crescer e tomar a direção. Mas diga ao medo neste dia, medo, eu te rejeito, porque eu recebo o plano de Deus na minha vida e a direção do Espírito Santo. Expulse o medo da sua vida, vença o medo e permita-se alcançar voos maiores. Porque se você chegou até aqui, Deus tem mais para você. Olha, Timóteo, você esteve comigo, você aprendeu comigo, você está fazendo o que eu te ensinei. Hoje eu estou na prisão, mas vença esse medo, porque o Senhor tem voos maiores para você. Eu quero dizer para você que se você vencer este medo, se você continuar avançando, Deus tem voos maiores para você. Deus o chamou para viver coisas maiores. Porque os planos do Senhor são maiores do que os seus. O caminho do Senhor são mais altos do que os seus. Então ele tem coisas maiores para você. Ele tem voos maiores para você. Expulse o medo e continue a sua caminhada. Expulse o medo e continue os teus projetos. Expulse o medo e continue fazendo. Expulse o medo e continue avançando. Rejeita este medo. Comece a bater as asas. As asas que o Espírito Santo de Deus te dá. Que é as asas da coragem, aleluia, da paz, da longanimidade, da bondade, do amor, da fé, da esperança. Voe sem medo,
porque o Senhor tem voos maiores para você. Amém? Creia e receba esta palavra de Deus neste dia. Vença o medo, porque o Senhor tem voos maiores para você. Vamos orar? Deus poderoso, aumenta, Pai querido, a minha fé e arranque todo medo. Tira tudo aquilo que quer paralisar, que quer engessar a nossa vida, que quer engessar a carreira, que quer engessar a vida espiritual, seja qual for a área que o medo tem tentado engessar esta vida, que agora ora comigo. Que o Senhor possa libertá-lo deste medo, que ele possa ser livre, que ele possa vencer esse medo para alçar voos ainda maiores que o Senhor tem para ele e para ela. Me ajude a vencer as dores e os medos que tentam me assombrar. Repreendo em nome de Jesus tudo que vem para me intimidar. Em nome de Jesus, diga nessa manhã: eu rejeito, eu vou vencer as dores e os medos que tentam me assombrar, que tentam me intimidar, que tentam me parar, em nome de Jesus. Eu rejeito e renego toda timidez, toda vergonha que eu tenho de avançar nesse propósito, nesse plano e nesse objetivo que o Senhor tem para mim. No nome poderoso de Cristo Jesus, eu venço toda timidez. Eu venço toda a vergonha, tudo aquilo que tem tentado me paralisar, que tem tentado me convencer de que eu não consigo, de que eu não posso, de que sou pequeno, de que sou leigo. Mas é o Espírito Santo do Senhor que desenvolve em nós a capacidade de vencermos dentro deste projeto que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, eu tomo posse do espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e que o Senhor já me deu neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.